Sabe uma das coisas que eu percebi? Tô aqui, ó, no meio da catedral, coisa mais linda, lendo um livro, aquele livro do Ikigai. E ele tem uma parte do livro onde ele fala sobre o Kodawari, acho que é assim. Ele se refere à habilidade de você primeiro começar pequeno, sem necessariamente justificar qualquer tipo de esforço para um esquema grandioso. E eu fiquei refletindo durante essa passagem como eu recordei do começo da minha trajetória, onde eu comecei pequeno e eu tinha prazer em dia a dia e construindo, prazer em dia a dia e conquistando e avançando. Eu falei, nossa, seria tão bom gravar um vídeo aqui, ó, com este cenário, esta paisagem, olha que legal. E aí eu peguei e falei assim, pô, mas eu não tô com o equipamento adequado, outra hora eu volto com a câmera, com o microfone. Eu pensei em pegar o celular e começar, como eu estou bem fazendo agora. E eu comecei a refletir que no começo da minha trajetória, quando eu não tinha nada, eu tinha prazer em fazer, mesmo quando eu não tinha os melhores materiais. E eu acabei construindo, com a graça de Deus, algo que me possibilitou ter tudo que eu tenho hoje através do nada. E hoje que eu tenho tudo, e tudo eu me refiro a, eu tenho uma câmera profissional, eu tenho luzes profissionais, eu tenho um microfone profissional, eu tenho tripé profissional, eu tenho falas, conhecimento, experiências, resultado. Eu travo e não faço. E eu comecei a ver, tem um MacBook que só no Brasil custa 12 mil reais. Eu não falo isso pra me achar, mas eu falo assim, quando eu tava pequeno, eu acreditava que essas coisas iriam me ajudar a crescer, a profissionalizar, a melhorar. Só que eu comecei a colocar toda a minha esperança, eu não vou falar que eu coloquei minha esperança, mas boa parte da narrativa que ficou na minha cabeça é que esses equipamentos me fariam melhor, me fariam ter coisas melhores, resultados melhores. Só que os equipamentos, eles só trabalhavam ao meu favor. A hora que eu parei, e eu nem usei esses equipamentos ainda, tá 2 anos parado. Os equipamentos só vão reforçar quem você é. E eu vi que durante muito tempo eu não tava precisando disso. Eu só precisava continuar sendo o mesmo Felipe, que tem algo que agrega, tem prazer em compartilhar, tem prazer em fazer. E antes eu ficava assim, poxa, eu quero... O meu desejo antes era assim, eu quero compartilhar isso daqui com o pessoal. Eu descobri sobre finanças e investimento, eu falei assim, quero compartilhar isso daqui para ajudar a galera. E a minha preocupação não era como compartilhar, era compartilhar. Não era como, mas compartilhar, para que outros pudessem ser agregados. E de um tempo pra cá eu vi que tipo assim, não... mas eu preciso ter esse equipamento, mas eu preciso fazer assim, mas eu preciso disso, mas eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E eu comecei a colocar um monte de obstáculos que eu não consigo sustentar. Só que na verdade são obstáculos falsos, que eu nunca necessariamente precisei deles. E lá no começo eu nunca nem tive eles. E olha que doido, lá no começo eu nunca tive nada. E eu consegui construir porque eu só fazia. E hoje, quando eu tenho tudo, eu não faço nada, porque eu não ajo. Eu entrei numa pira que eu tenho que melhorar, e ter equipamento melhor, ser melhor, até um ponto que chegou que eu não conseguiria produzir se não tivesse tudo certo. E eu falei assim, por que não abrir aqui então a câmera e retomar como era no princípio? Por que não se recordar como era feito lá no começo, onde a preocupação maior não era o aperfeiçoamento da transmissão, mas era só transmitir. Eu não fiz roteiro, eu não fiz nada, só peguei o celular aqui e tô gravando. Talvez seja eu acredito que é uma mensagem mais pra mim do que pra quem tá na internet. Mas se eu pudesse compartilhar algo com vocês, era o que lá no princípio você não colocava regra e você só fazia e te trouxe o que era legal pra você,
o que era alegre pra você, o que te deixava feliz, o que te deixava animado com a vida, o que te deixava você desejoso de fazer, de crescer. E hoje você colocou tanta regra, tanto obstáculo, tanta doutrina em você mesmo que você perdeu o prazer, você tá parado, você não consegue agir. Essa justificação foi você que colocou na tua mente, não foi mais ninguém. Lá no começo eu só me importei de abrir a câmera, gravar e compartilhar o que eu sabia e ajudar o máximo de pessoas. Hoje eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que estar com equipamento, eu tenho que estar não sei o que, eu tenho que falar assim, porque senão a pessoa não vai se agradar, não vai entender. Sabe, hoje eu comecei a me preocupar com muita coisa trivial. E essas coisas trivial me deixou estagnado. Então eu falo pra você também, será que você realmente tá perdido? Será que você realmente tá chateado? Será que realmente tá pesado? Ou é você que tá pesando, carregando um fardo que não foi pedido para você carregar, você só achou que era necessário, mas tudo que você começou e construiu, lá no começo isso não era necessário, você chegou onde você chegou, por que daqui em diante precisa ser? Ah, porque precisa crescer. Eu acho que esse vídeo tá confuso, não faz sentido nenhum, de verdade, não sei se vocês vão entender, eu acho que é mais um encontro comigo mesmo de falar assim, volta a só fazer aquilo que te deixava feliz, alegre. No meu caso, compartilhar meu conhecimento. De que maneira? Abrindo a câmera, gravando e falando sem se preocupar com o que as pessoas vão achar, sem se preocupar com a vestimenta, com o equipamento, só tendo o desejo genuíno de fazer. Hoje eu dei mais ouvido ao que os outros vão achar e parei do que aquele desejo genuíno e gostoso de só querer fazer e construir algo. Começa pequeno, valoriza os pequenos passos. Por exemplo, estou dando o valor de estar fazendo esse vídeo agora. Tá me deixando alegre. Eu tenho um MacBook, uma câmera, tenho tudo e tá lá parado. E o que tá me deixando mais alegre é ele tá pegando meu celular, fazendo um vídeo assim, na onde eu queria, com o cenário que eu queria, falando o que eu queria. Só faça. Só faça e continue aprimorando, continue crescendo. Mas não se trave por aquilo que os outros falam que deve ser, pelo que o mercado fala que deve ser, pelo que deve. Nada deve ser. Nada deve ser. A sua essência é justamente a sua essência. E o padrão do mundo é justamente o molde do mundo. Não precisa se amoldar ao que o mundo te diz. Faça aquilo que tu deseja no sentido de agregar a sua vida dos outros. Essa é a mensagem de hoje. Volte a fazer pequeno e ter orgulho pela construção dele. Valorizar as pequenas coisas.